Você chega num restaurante e aí você pede um suco de laranja. Você fala pro garçom, me dá um suco de laranja. Aí o garçom traz pra você aquele suco choco, horroroso, horrível. E aí a pessoa toma o suco, não gosta do suco, e aí ela deixa pra lá e passa lá no caixa e ainda paga. E aí eu falo pra eles assim, se você aceita que esse suco esteja ruim e você não comunica pro garçom para poder fazer a troca do suco, ou encerrar o pedido, ou você substituir por outra bebida, eu fico imaginando o que, que as pessoas devem fazer com você na sua vida profissional. Diesel apresenta Acelera com mais um episódio recheado de conhecimento e hoje nós estamos aqui com Lívia Horta para falarmos de um tema que todos aí vão gostar de saber: a importância da oratória na performance pessoal e profissional. Lívia, seja bem-vinda ao nosso podcast. Edgar, estou aqui com Edgar Marcucci, meu partner, sempre no desafio comigo de explorar temas maravilhosos, e hoje, né, trouxe essa convidada maravilhosa. Tá animado? Tô animado, né? Um pouco intimidado, né? Porque a gente tá falando como especialista em oratória, aí já fica a pressão maior de falar, né? Mas muito animado, eu tive a oportunidade de conhecer a Lívia exercendo, né, sua função ali junto com alguns jovens, né? A gente fazendo uma ação do terceiro setor, inclusive, que a gente trouxe aqui a Mariana, né, da JA, executivos na escola, e foi assim, para mim já foi a primeira aula que eu tive com a Lívia, que realmente é alguém que domina e é um tema muito necessário, né, principalmente hoje, a gente vem falando disso frequentemente, né, pensando nas novas gerações, o desafio de comunicação só aumenta, né? Só aumenta. E acho que aqui nós vamos subir alguns degraus, né, Lívia? Antes de passar a palavra, eu queria apresentar um pouquinho sobre ela e dizer que, além de especialista, né, em oratória, é também em comunicação estratégica, como eu, gestão de pessoas, treinadora, mentora, e desenvolve e aprimora a habilidade de centenas de profissionais no mercado para que essa habilidade da oratória tenha impacto, né, e na performance profissional de todos eles. Seja bem-vinda mais uma vez, estou muito feliz de ter você aqui conosco e de falar de um tema que eu acredito tanto, né, que é essa comunicação pessoal e essa habilidade que nem todos temos, mas que podemos desenvolver, eu acredito. Bárbara, Edgar, muito obrigada pelo convite, feliz demais de estar aqui com vocês. E realmente, as pessoas que possuem uma comunicação confiante, uma oratória estratégica, elas conseguem lugares melhores na vida pessoal e profissional também. Sim, com certeza. Eu acredito nisso também. E já vou abrir, assim, falando sobre não só oratória, mas em como você entende que ela faz diferença, né, na hora de transmitir quem você é, o que você deseja, os seus objetivos profissionais junto da sua equipe, junto dos seus líderes ou liderados, né? Como a gente consegue traçar um plano ali para que a oratória ela seja constantemente desenvolvida e qual a importância dela para o profissional? O que eu percebo é que o que vem antes dessa oratória é o processo de comunicação. Uma pessoa que não tem comunicação, ela não consegue trabalhar a oratória dela. E o que é essa comunicação? Comunicação vem de comunicar e que é tornar algo comum. A oratória vem de orato, que é você declarar aquilo que vem à alma. Se você não tiver uma comunicação, você não consegue praticar a sua oratória. Você não consegue transbordar aquilo que lhe vem à alma. Então, o primeiro aspecto que eu vejo é tenha comunicação para você poder depois exercitar a sua oratória. O segundo ponto, quando a gente fala de liderança, de equipes, uma liderança para que ela consiga fazer com que o time converse, com que o time faça os resultados, confie na competência dele, ele precisa de ter comunicação confiante, ou seja, ele precisa dar fé daquilo que ele está dizendo, porque confiança vem de confidere, é você dar fé daquilo que você diz, e junto disso, você precisa ter uma comunicação consciente, presente, estratégica e intencional. Ou seja, falar por falar não funciona. Você precisa estar presente naquilo que você está dizendo. E foi legal que você acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer, que é justamente desse conceito de comunicação e oratória. Até vejo muitas pessoas que são profissionais da área falando oratória não é um termo mais tão utilizado, né? Se fala mais em comunicação eficiente e tudo.
E a gente evita, às vezes, também usar a comunicação porque a gente confunde, às vezes, né, o tema com outros tipos de comunicação. Mas é legal você trazer essa parte conceitual para a gente já conseguir diferenciar, né, o que é comunicação, o que é oratória, como que elas se fundem e como que é utilizado isso, né, Lívia? Sim, sim. E ter uma pessoa que transborda uma comunicação mais influente, mais estratégica, é uma pessoa que consegue levar multidões para um objetivo. E isso é para o lado bom, para o lado sombrio da força, é. Só que quando você entende que a comunicação, ela não é uma coisa mimi, ela não é lero-lero, você começa a levar mais a sério e consegue extrair o melhor das pessoas em qualquer lugar que você esteja. Se for na vida pessoal, por exemplo, eu falo isso muito com os meus mentorados. Você chega num restaurante e aí você pede um suco de laranja. Você fala, me dá um suco de laranja. Aí o garçom traz para você aquele suco choco, horroroso, horrível. E aí a pessoa toma o suco, não gosta do suco, e aí ela deixa para lá e passa lá no caixa e ainda paga. E aí eu falo para eles assim, se você aceita que esse suco esteja ruim e você não comunica para o garçom para poder fazer a troca do suco, ou encerrar o pedido, ou você substituir por outra bebida, eu fico imaginando o que as pessoas devem fazer com você na sua vida profissional. Então, trazer isso para o nosso nível de consciência é muito importante, porque se você não tem uma comunicação confiante, essa oratória mais estratégica, nos pequenos atos da sua vida, as pessoas fazem com você o que elas querem. Por isso que é importante se posicionar. Eu concordo em gênero, número e grau, e em especial na fala sobre o mimimi, né? Porque muita gente acha que nem sempre você precisa se posicionar, nem sempre você precisa se colocar. E eu acho que tem momentos e momentos sim, mas é também generoso da nossa parte quando a gente comunica que algo não está adequado, não foi legal, né? A gente está dando uma oportunidade e mais que isso, uma consultoria de marketing grátis, né? Para que aquela empresa, negócio ou profissional possa evoluir o seu serviço, se assim, né, lhe for conveniente, porque a gente faz isso e a pessoa também recebe com os olhos que tem. Tem uma máxima antiga, né, que fala justamente isso. O cliente que reclama é o cliente que ainda te quer. Exato. Porque o cliente que não quer mais, ele fica caladinho, sai e não volta, né? E eu acho que isso pra tudo, viu? Até nas relações. Sim, se a gente exatamente. Tá reclamando alguma coisa, a gente ainda ama, né? Você não fala mais, né? Você não vai mais lutar. Só queria aproveitar para tocar no ponto da liderança que você trouxe, e dessa máxima também antiga que fala da responsabilidade do emissor, né? A gente fala que a comunicação é a responsabilidade do emissor. E aí você trouxe uma analogia fora do mercado profissional, né, pessoal, mas que traz um aprendizado muito grande para a área profissional, que é se você desde o começo, e eu vou ter minha esposa como referência para isso, ela é clara na hora de pedir o suco de laranja, né? Então ela pergunta primeiro, você tem suco de laranja? Tenho. É natural? É. E aí você fala de que forma você quer receber ele, né? Então traz para mim com gelo e com uma rodela de laranja e sem açúcar. Então se você foi claro, a tendência é você ser melhor atendido na sua expectativa, porque você criou uma expectativa mais completa, mais realista, né? Mais complexa. Totalmente. E aí ali também já é uma maneira de você filtrar. Não tem dessa maneira, tem daquela. Né? E essa responsabilidade do líder também ao passar as orientações, ao dar o tom, não é isso, Lívia? Como é que você vê hoje a facilidade ou não, e o que você traz aí também de principais desafios enfrentados pelos líderes, nesse comunicar bem de primeira, vamos falar assim, né? O que eu percebo muitas vezes é que essa liderança, ela acredita que o time sabe. Não, mas eles já sabem. Aí eu olho para ele assim e falo assim, como é que eles sabem? Você já informou para eles? Já fez um alinhamento com eles? Não, mas eles já estão aqui tem quase 10 anos. Eles sabem como fazer. Eu falei, ok, mas você fez o alinhamento com propósito com eles? Não. Fica subjetivo Fica demais. muito subjetivo. Então eu sempre falo que quando você dialoga com seu time, isso é de cima para baixo, de baixo para cima, o que você precisa fazer são 4 etapas que eu acredito que elas são muito fortes no quesito da comunicação. Que o primeiro aspecto é você fazer um alinhamento de função com a pessoa. Você tem que dizer para ela o que você espera dela na função que ela exerce.
O segundo aspecto é você fazer o que nós chamamos de alinhamento de expectativas. Você tem que falar com ela o que você quer dela. Olha, eu quero que você se comprometa, que você cumpra os horários, que você respeite os seus colegas, que você trabalhe em equipe. E aí essa pessoa, esse líder, ainda faz o que a gente chama de adaptação da expectativa. Você consegue fazer dessa forma? A pessoa vai adaptar assim, 70%, 100%? Ótimo. Agora, se ela não se adaptar, ela vai dizer para o líder: tô fora, não quero ficar. Se ela se adapta a essa expectativa, nós temos o que nós chamamos de senso de dever, que nada mais é do que accountability, autorresponsabilidade. Sim. O que é que você está fazendo enquanto eu sou líder? Não vejo o que você faz. Você está cumprindo aquilo que foi combinado e alinhado com você. Então essa comunicação, ela precisa ser clara. E muitas vezes as pessoas não fazem. Por quê? Porque elas têm medo de ir em direção ao conflito. Elas não querem ter atritos. E isso é uma característica muito pessoal, né, de algumas pessoas. Elas podem, às vezes, ter até a habilidade técnica da oratória, mas elas têm um desafio interno do conflito. E vem muitas vezes de criação ou de embates, mas que eu acho que, eu até brinco que todo líder precisa estar com, de fato, a terapia em dia, assim, para entender os seus pontos vulneráveis e não desistir de trabalhá-los, né? Ainda que você não chegue à perfeição, mas se você tem uma dificuldade com o conflito, e eu, por exemplo, não me vejo nesse lugar, na verdade eu tenho uma facilidade em lidar com coisas que podem gerar conflitos, eu fico pensando que eu posso não me tornar aquela pessoa que lido bem com isso, mas eu estou em constante transformação e não me furto a simplesmente evitar, né? Então eu acho que a oratória, ela é uma habilidade, mas que precisa estar em consonância com outras várias partes, né, de uma comunicação pessoal. E aí eu queria até fazer uma provocação aqui, um pouco da minha área de branding pessoal. Eu acho que as pessoas também que vêm, nos assistem aqui podem fruir dessa informação, que é assim: a habilidade técnica da oratória, ela é interessante para todos nós, né? Eu acho, para todos nós profissionais, pessoas, em interação com outros seres. Mas alguns profissionais decidem desenvolver mais o seu universo de brand, a sua marca pessoal para o mercado, né? Uhum. E eu entendo que a oratória é uma das habilidades importantes, né? Temos muitas outras, a imagem, o network, a ambiência, a imagem, né? E eu queria entender de você como que você vê essa relação de uma oratória forte, eficiente, frente à construção de uma marca pessoal também forte, consistente no mercado. Ótima pergunta. A primeira parte que eu vejo quando nós falamos de comunicação e oratória é que para essa pessoa fortalecer o brand dela de forma mais estratégica, ela precisa ter fundamentos de comunicação. É como se fosse um atleta. Michael Jordan, para ele poder ser o atleta que ele foi, ele tinha fundamento. A base de tudo é o fundamento da comunicação. E tem uma galera aí que fala sobre a importância da comunicação, mas eles não trazem isso para o nível de consciência das pessoas. Se você não tiver a base, você não tem nada. E essa comunicação, ela é constituída de comunicação verbal e não verbal. Então, comunicação verbal, velocidade, volume, entonação, dicção, vocabulário, pronúncia, repertório, articulação, projeção de voz, ênfase, tudo isso é importante. Além disso, você tem a comunicação não verbal, que é a parte da sua marca pessoal, da sua vestimenta, da sua indumentária, da sua gesticulação. É um corpo ereto, é você fazer esse contato visual. Você precisa disso, essa é a base. Ah, mas se eu não tiver, você não tem nada. Você não vai funcionar se você não tiver esses dois fundamentos. E eles são congruentes, é assim, ó. Não adianta você colocar uma roupinha bonita, e aí na hora que eu falar pra você assim, abre a boca, alecrim dourado, e aí ele não dá conta de sustentar aquele look bacana. Não dá conta. E não adianta nada você trabalhar a sua comunicação verbal, mas se você também não estiver congruente com a sua vestimenta, com a sua comunicação ali, da sua imagem, da sua postura. Tem estudos que mostram que 55% da sua comunicação é imagem e postura. Sim. A importância, 38%, né? 38% aí você tem que é comunicação verbal. Só 7% são as palavras. Então, a primeira fase que eu percebo para uma pessoa que quer sustentar o branding dela é ela trazer para ela essa parte do fundamento. E aí a gente tem uma segunda fase, que é o que nós chamamos de retórica aristotélica. E o que é a retórica? São 3 elementos de meios de persuasão trazidos por Aristóteles, que é o quê? O ethos, o pathos e o logos. Quer fortalecer a sua marca?
além de você trabalhar a sua parte de fundamentos, você precisa ter um bom ethos. O que é o ethos? É você transmitir credibilidade naquilo que você fala. O que é um bom logos? É você trazer dados, fatos e argumentos. E o que é o patos? É você saber despertar as emoções das pessoas. Então, para você aliar a oratória com o branding, se você tiver fundamentos e a parte dessa retórica aristotélica, desses meios de persuasão muito bem trabalhados e trazidos para a sua consciência, você consegue desenvolver. E aí vem um fechamento, que é a sua relação. Então você precisa dessa tríade, você precisa do fundamento, você precisa da retórica e você precisa da relação. E o que é essa relação? Quanto melhor a relação, melhor a comunicação, e quanto melhor a comunicação, melhor são os resultados. Perfeito. Agora isso vai para o lado sombrio da força. Se a sua relação com o seu público é ruim, a sua comunicação é ruim, você vai ter mais conflito, vai ter mais sofrimento. Se não tiver relação, seu fundamento e a sua retórica aristotélica não vão sustentar. Então você precisa ser uma pessoa com capital social e relacional. Se você não tiver isso, você não consegue consolidar, estruturar bem o seu branding aliado à sua oratória. De certa forma, até costurando com o assunto anterior, quando o líder se furta a ter uma boa comunicação, na verdade, ao invés de estar evitando aquele conflito inicial que ele acaba evitando ali, como você disse, ele está trazendo mais conflito por um período breve, né? Ou seja, daqui a pouco ele vai ter mais problema do que ele teria se ele enfrentasse aquele de hoje. Ele vai gastar mais energia. Tem um livro que eu recomendo que chama-se Empatia Assertiva, da Kim Scott, que ela fala justamente sobre você ir em direção ao conflito. E aí, algo que eu vejo que é muito importante, até citando Sun Tzu no livro A Arte da Guerra, que é, às vezes, para você poder vencer uma guerra, você precisa abrir mão de algumas batalhas. Abra mão de algumas batalhas para vencer a guerra. Só que o negócio é o seguinte, se você precisar de ir em direção ao conflito, para poder resolver aquilo de uma vez por todas, vá e resolva, porque senão você vai sentir as dores da sua tomada de decisão por não ter assumido aquilo naquele momento. Perfeito. E eu acho que elas vão se avolumando, né? E aí eu acho que vão influenciando, inclusive, no seu desenvolvimento de uma comunicação eficaz, né? Eu vejo profissionais que, por já terem errado, às vezes vão se travando mais, quando na verdade é exatamente ali a oportunidade de reajustar. E aí vou até trazer um relato pessoal aqui, que eu sempre, não só enquanto comunicador, enquanto pessoa, eu sempre quis desenvolver minha comunicação, porque eu percebi em algum momento da minha carreira, lá no começo, que eu tinha uma comunicação um pouco violenta. E eu não sabia, né? Em que sentido? No sentido da ironia fina, no sentido da brincadeira. Em algum momento eu fui percebendo através do reflexo. E, gente, eu descobri que é possível. Eu fui fazer cursos de comunicação não violenta, fui percebendo os meus equívocos, né? Em onde eu estava sendo ali, possivelmente, vamos dizer assim, interpretada como uma pessoa arrogante. Eu falei assim, isso eu posso ajustar, isso é possível, né? Vem de algum traço meu que veio de alguma formação psíquica. Então, assim, é possível se ajustar e se desenvolver. E hoje eu, né, acredito realmente que a comunicação não violenta já faz parte do meu repertório. E olha que interessante, né? Tem pessoas que vivem a vida no mood de comunicação passivo-agressiva, por exemplo, né? A gente vê isso muito por aí. Mas você trouxe um ponto que me fez lembrar do outro lado da força, né? Que são aí, nós temos no nosso Brasil, enfim, no mundo inteiro, profissionais e pessoas na história que usaram o poder da oratória para trazer nações ali em torno de uma ideia que não era positiva para todos. E eu queria entender de você quando a gente precisa estar alerta sobre bons oradores, sobre profissionais que usam da oratória para influenciar para o mal. Pergunta muito boa, e eu penso com relação à questão da manipulação. Só que para isso você precisa ter conhecimento. Porque pessoas que não têm conhecimento, elas são muito fáceis de serem levadas pelas outras. Porque você não faz o que nós chamamos da construção do pensamento crítico.
E quando você não tem o embasamento do conhecimento para poder te orientar nesse sentido, você simplesmente aceita, e aí vai muito ao encontro da nossa profissão como jornalistas, que é você ter o poder também de ir atrás dessa fonte para verificar se aquilo que está sendo dito é verdade ou não, se você comunga com aquilo. Mas se você não tem o conhecimento e o embasamento, você simplesmente aceita. E é difícil até para perceber, né? Quando você não tem o conhecimento, não tem o pensamento crítico, é difícil para você perceber. E aí eu acho que é importante a gente ter uma rede, né, atenta, nos dar feedbacks, falar, opa, isso aí pode ser uma fake news, por exemplo. Isso, presta atenção. Cuidado com o que você está defendendo para não compactuar com algo que você lá na frente não vai se orgulhar, né? Fazer uma analogia, esses dias eu estava conversando sobre segurança de dados com algumas pessoas e até num processo seletivo para um cliente dessa área, né? E o vendedor que está vendo não tinha experiência. A gente estava conversando sobre segurança de dados e a referência que ele tem é aquele link que chega no SMS, no WhatsApp, no e-mail, né? E ele falou, pá, isso aí já é o básico, né? E tudo. E eu comentei com ele, falei, olha, teve essa semana um caso específico que chegou um e-mail onde provavelmente os hackers, né, tiveram o acesso a um sistema de uma determinada empresa, ficaram sabendo que aquela data era uma data que tinha um anúncio do mercado importante e eles anunciaram aquela notícia que estava sendo esperada pelo mercado, só que com um valor percentual, que era, vamos falar assim, um valor de um benefício muito acima do que de fato ia sair. Então, vamos colocar só em termos gerais para não ter que abrir aqui, 0,5% era o dado esperado. Ele falou, olha, saiu a notícia, como se fosse o site oficial, saiu a notícia, teve 3% de benefício. E isso pega muito o desavisado, porque ele tá doido para vir alguma coisa. E aí vem algo muito maior, e para mim foi o inverso, que eu tava explicando isso para ele. Ele falou, cara, para quem já tá mais vacinado do discurso, né, assim, cara, isso tá bom demais. Pode ser uma isca, né? Vamos ok, eu quero que seja isso, mas eu também tenho esse perfil vamos de olhar investigar. Aqui, aí você vai lá no site oficial e tal, não saiu a notícia ainda. Então, beleza, eu não vou clicar porque pode ser uma isca. E eu acho que isso vale também, né, Lívia? Para comunicação. Mas isso é pensamento crítico. Acho que hoje as pessoas estão muito esperando também, escutar aquilo que querem escutar. Né? Então, assim, se falou o que eu queria escutar, então eu não vou nem checar, porque eu não quero descobrir que não é verdade. E né, aí Lívia? defendem aquilo que queriam escutar, né, propagando que às vezes outras pessoas não querem escutar, né? E eu acho que oratória boa é aquela que está a serviço, né, do coletivo. Sim. Também, né? Sim. Eu comunico com você sobre o que eu espero do seu trabalho para que ele reverbere para todos nós, né? E aí veio uma pergunta na minha cabeça que é assim, quais os erros comuns, né, de um profissional ou uma liderança, um C-level, até um CEO, né, um fundador, na oratória hoje, assim, que você percebe dentro dos seus atendimentos e que você trata, assim, o que você pode contar pra gente um pouco sobre isso, assim? O primeiro erro que eu vejo é que eles não usam algo que eu vejo que é muito poderoso para eles em termos de oratória, em termos de comunicação, que é entonação. Quê? Entonação? Eu falei, entonação. Os caras não trabalham uma entonação. Eles falam de qualquer jeito. Eles não trazem uma intencionalidade na entonação deles. Eles simplesmente entram naquele tom monocórdico ali e não querem nem saber a forma como eles falam. Isso é um primeiro aspecto que eu vejo. Por quê? Excelente. Porque a entonação, ela dita o ritmo da relação. Tem um exemplo que eu gosto muito quando eu falo a frase eu te amo, né? Eu falo a frase eu te amo zangada, eu te amo. Uma frase mais, assim, desdenhosa, eu te amo. E a outra eu já falo com mais amor, eu te amo. É diferente. Então, totalmente. A entonação, ela dita o ritmo da sua relação. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto Perfeito. É que essas lideranças, muitas vezes, dependendo do perfil, elas são prolixas. E elas têm dificuldade de, às vezes, direto ao ponto. Você tem um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu mentoro, que ele está abaixo da diretoria, ele é muito prolixo, e aí quando ele vai conversar com o diretor fala para ele direto ao ponto, ele tinha essa dificuldade. E aí eu disse para ele, olha, você precisa fazer o uso da sua brevidade inteligente.
Existe, inclusive, um livro que chama-se Brevidade Inteligente e que facilita a sua comunicação na estruturação da sua escrita para que você seja mais assertivo. Então, esse é um aspecto também. Os caras têm dificuldade de ser assertivo. O presidente pede para ser assertivo e a pessoa não é. O presidente pede para poder falar dentro de 5 minutos e o cara quer falar 10, 15 minutos. Não pode. E um terceiro fator que eu percebo que não é um erro, não seria um erro da alta liderança, mas é um alerta que a gente precisa trazer aqui para as pessoas de todas as profissões, e tanto na vida profissional quanto pessoal, que é o que nós chamamos de fry vocal. É um estudo científico nos Estados Unidos que mostra que isso acomete mais mulheres do que homens. Eles entrevistaram 3.000 mulheres em empresas de grande porte, assim como homens, e eles descobriram que as mulheres fazem mais isso do que os homens, que é o quê? Você está participando de uma reunião, e aí o presidente olha para você, né, olha para a mulher e fala com ela assim, olha, gente, vocês têm que resolver essa meta não tá legal. E aí o que ela faz geralmente? Ela fala... Ai, senhor presidente, a gente vai olhar, a gente vai resolver. E ela faz essa fritada de voz. Então, ela frita essa voz e isso tira a credibilidade dela naquilo que ela está dizendo. Num processo de recrutamento e seleção, você aperta a mão do recrutador, você já falou tudo que você precisava, e aí na hora de você dar para ele, olha, foi muito prazer, né, dar devolutivo, foi sensacional. Muito obrigada por essa oportunidade. Não pode, pô. E você ainda quebra o pescocinho e mostra a jugular pro cara. Tá errado. Então, são 3 pontos que eu vejo que as pessoas precisam se atentar, que é essa brevidade inteligente, trabalhar a entonação e evitar de fritar a voz nesses lugares, sabe? Você pode fritar a voz? Pode, mas não é lá na empresa, é em outro lugar. Mas ali não é o momento. E demonstra uma vulnerabilidade também ali ruim, negativa, né? Sim, porque a gente foi ensinada muitas vezes, mais mulheres do que homens, a barganhar com a voz. Mas uma hora você vai cair. Agradar também. Agradar, ser agradável, né? Ser querida. Né? Não, eu não vou falar, não vou dar minha opinião, porque eles vão deixar de me amar, eu vou deixar de ser boazinha, eles não vão querer, e muito pelo contrário, minha amiga. Se você der a sua opinião, se você se posicionar, meu amigo, você vai ser escutado e você vai ser respeitado na mesa. É o querer parecer fácil, talvez, né? Agora, nas vendas, tem um segundo ponto que você trouxe, acho que valia esse ressalto aí para as vendas e puxando a sardinha para o meu mercado. A gente vê muito uma máxima não utilizada que é do menos é mais. Ou seja, muitas vezes o vendedor quer tanto fazer aquela venda e quer tanto cercar aquele comprador de informações para ele não ter como falar não, que ele dá tanta informação que ele leva o comprador a pensar demais, né? Então, eu queria que você trouxesse pra gente essa questão do menos é mais na comunicação. Principalmente se esse comprador for libriano, né? O Rafa Nunes, que foi nosso convidado aqui, postou esses dias, não sei se chegou a ver, um gatinho, e aí a pessoa colocando o dedo na frente do gatinho. O gatinho avança no dedo, aí de repente ele coloca 4 dedos, assim, aí o gato fica perdido, porque ele não sabe qual atacar, né? Eu acho que representa bem isso que eu tô querendo. Verdade. Sua opinião. O que eu percebo? Dentro do princípio da programação neurolinguística, nós temos o que nós chamamos de padrões comportamentais. Mas tem vários padrões, tem o profile, tem o disco, não sei o que tem. Mas eu utilizo muito o padrão comportamental para você identificar o perfil comunicacional dessas pessoas. E nós temos lá, né, tubarão, o lobo, o gato e a águia. O tubarão são aquelas pessoas mais assertivas, elas querem ir direto ao ponto, elas dão resultado. O lobo são pessoas mais pragmáticas, início, meio e fim, informações mais detalhadas. O gato, você precisa aquecer a conversa com ele antes para depois fazer o trabalho em equipe, ter uma comunicação mais afetuosa. E finalmente as águias. As águias, elas gostam de mudança, gostam de fazer diferente e são pessoas com um pensamento aleatório e que elas gostam muito da forma da comunicação voltada para a inovação. Beleza, Lívia, você tem esses 4 fatores. Para uma pessoa que você identifica no processo comunicativo dela que ela é um tubarão, ela não quer detalhe. Ela não quer que você fale 1000 coisas. Ela quer que você mostre para ela qual que é o resultado daquilo. Então você precisa conseguir identificar o perfil. E não dá para você aplicar um teste nele. É ali no momento da conversa, na hora que você vai desenvolvendo, que você consegue perceber essa evolução. O lobo, ele vai pedir para você, olha,
O que mais que tem? E aí você vai dando para ele os pontos que ele necessita. Você não precisa dar tudo. É aquilo que ele acredita que vai atender a expectativa dele. Eu quero um carro branco, com poltronas confortáveis na cor caramelo e que seja com direção automática. Então, eu tenho esse veículo para você, olha que legal. E enquanto o tubarão fala, eu quero um carro que corra velozmente e que seja confortável. Mais uma vez, subjetivo. É subjetivo. Né? E aí você tem o gato. O gato ele vai aquecer a conversa com você. Ele vai querer saber da sua família. Você é filho de quem? Quem você é? O que você gosta? Para ele sentir confiança para que você faça essa abordagem, que é o seguir para conduzir. E finalmente essa águia, você tem que sentir assim, ela tá aleatório. Acompanha ela, mas traz ela para você para mostrar aquilo ali que ela precisa. Lembrando que nós temos esses 4 perfis, mas nós temos um perfil dominante que é aquele que dá o tom, que dá o ritmo na comunicação. Então, se você, profissional de venda, consegue perceber isso na hora que você está no processo de venda ali, na abordagem do seu cliente, você consegue ter mais resultado do que você simplesmente achar que o cliente tem um perfil único. Então, é fazer uma leitura, mais uma vez, do relacional. Com quem eu estou me relacionando? Sim. Quem é essa liderança? Ou esse comprador? Né? Ou esse colega de trabalho? Sim. Convidado? Eu acho que eu até me fez lembrar do livro As 7 Linguagens do Amor, né? Que é muito conhecido e que eu, no meu casamento, foi o primeiro livro que eu li, indicado, inclusive, pelo Leonardo, meu esposo. Ele falou assim, Bárbara, eu acho importante a gente ter esse conhecimento. E eu acho que é isso, né? A gente precisa conhecer um pouco mais sobre algumas técnicas, mas também fundamentos que podem nos ajudar. Eu acho que ninguém precisa ser doutrinado a nada, porque você sendo um tubarão não quer dizer que você não vai precisar ser um gatinho na hora de comprar um carro, né? Ou uma águia na hora de pensar o fim de semana, aleatoriamente. Mas eu fico pensando isso, assim, a linguagem, ela é o meio da oratória acontecer, né? Mas é preciso intenção. E mais do que isso, eu acho que autenticidade também, né? Quando a gente fala em branding pessoal, autenticidade é algo, a gente estava ali conversando antes, é algo que separa, na minha opinião, os meninos dos homens, né? E escolher ser autêntico muitas vezes é escolher não agradar. Né? E eu acho que estar em paz com isso, de que eu não vou agradar a todos, inclusive se eu quiser agradar a todos, né? Então eu acho que ser autêntico é você assinar, né, a sua existência da maneira como você pensa, inclusive as suas limitações, suas vulnerabilidades. E eu queria entender isso na oratória, né? Como ser autêntico de um modo acurado, naturalmente, porque a gente também não pode ser sincericida, né? Mas trazendo a sua comunicação autêntica, trazendo o seu DNA, a sua essência, a sua energia, ou até a sua calma, se assim for, a sua introspecção, para fins de resultados, sabe? De melhores resultados. E aí não estou falando só profissionalmente, não. Nas relações humanas em geral. Bárbara, tenha verdade naquilo que você diz. O professor de PNL fala muito isso, minha filha. A verdade, ela liberta, cara. Totalmente, eu concordo. Tá tudo bem. Eu sei que existem formas de você trazer a sua verdade com essência. Mas eu gostaria muito de ser a Oprah. Eu modelo a Oprah, mas eu nunca vou ser a Oprah Winfrey. Não vou. Eu gostaria de ser a Michelle Obama, não, amaria. Ia ser sensacional, mas eu nunca vou ser. Mas eu posso me inspirar na forma, no jeito delas, porque eu acho que elas são comunicadoras, são excelentes oradoras, elas são fatores decisivos nos seus posicionamentos nas eleições norte-americanas. Quando elas falam, elas estão chancelando algo muito sério. Por quê? Porque elas têm muitas pessoas que gostam daquilo que elas dizem. E elas têm verdade naquilo que elas falam. Elas têm essência naquilo que elas dizem. Então, ter essa verdade. E eu penso muito, e eu tenho essa tratativa para mim, que falar com verdade no universo corporativo, no pessoal, é você ser dura com os problemas e suave com as pessoas. Seja duro com os problemas e suave com as pessoas. Trate as pessoas com suavidade. Vamos atacar os processos, vamos atacar os problemas com a verdade daquilo que você tem. Quando você desnuda e você fala ali, olha, eu preciso disso aqui, agora eu quero saber como que a gente pode fazer para ajudar essas coisas acontecerem. E aí tem algo que eu aprendi com o José Salib Neto e com o Sandro Magaldi da Gestão da Manhã,
E o Salibão, ele traz esse olhar pra gente quando ele fala sobre a importância de você fazer perguntas. Faça perguntas para as pessoas. Saber fazer as perguntas. Saber fazer as perguntas certas. Você não tem que impor. Não, você tem que fazer assim. Pergunta para ela assim. Você consegue fazer dessa forma? Como fica para você? Por quê? Porque ela vai te dar uma devolutiva. Você dá espaço para ela poder agir e não reagir. Porque quando você reage, você é tiro, porrada, bomba. Quando você age, você está presente, você está consciente, você é be like water, que é, você não bate na pedra, a água não bate na pedra. O que ela faz? Ela contorna, como diz o Bruce Lee. Então seja água, não bata na pedra. E aos poucos, a longo prazo, ela transforma a pedra, né? Transforma. Olha só, ela lapida. Consistência, coerência, né? E eu acho que isso acaba se tornando uma forma nova, né? Essa leveza. Tem um contraponto com relação a essa autenticidade, né? Que eu queria te ouvir sobre, Lívia, que é também, principalmente dos jovens, mas a gente sabe que isso é atemporal, né? Sempre aconteceu, mas hoje, na minha visão, tem ficado mais frequente. A gente tem até conversado muito sobre isso, de também o poder dessa autenticidade se exagerar. E aí eu quero a autenticidade primeiro de tudo, e esse jovem às vezes não está vindo para o mercado, ou está frente aos seus clientes, frente até às suas relações pessoais, querendo impor demais sempre a sua opinião. Hoje nas redes sociais todo mundo quer falar, a gente não quer ouvir, a gente quer sempre criticar aquilo que está sendo dito pela nossa perspectiva, pelo nosso ponto de vista. Isso também é perigoso, né? Porque a gente precisa ser um ser social, entendendo e interagindo bem com o outro, né, Lívia? Queria te ouvir um pouco sobre esse desafio. Eu penso que essa nova geração que está chegando, que essa geração Z, né, que já está aí no mercado, nós precisamos treiná-los, orientá-los com afeto e com amor. Por quê? Porque eles são muito diferentes da geração Y, da geração X, da geração dos baby boomers. Eles nasceram numa versão melhorada do mundo. Então são pessoas muito autônomas e que elas sabem o que elas querem. Elas só precisam ser direcionadas. E aí, quando você tem uma comunicação empática, uma comunicação que você consiga entender do outro lado, uma comunicação norteadora, porque muitas vezes esse adolescente, ele aprendeu do jeito errado. Só que ele acredita que o que ele aprendeu é o jeito certo de fazer. Até que ele crie confiança para que uma pessoa olhe para ele e fale, olha, e se eu te disser que dessa forma aqui, você vai ter mais resultado, você vai conseguir se relacionar mais. Como? Me mostra. Que é o que acontece com as lideranças. Existem lideranças que nós vemos, por exemplo, no chão de fábrica, nas empresas, nas indústrias que eu já trabalhei, que eram lideranças que humilhavam, que berravam com seus funcionários para poder trazer resultado. E um dia lá no chão de fábrica, eu olhei para um líder e falei assim, cara, se eu te falar que se você ajustar um pouco a sua comunicação, você vai ter qualidade de vida. E esses caras aqui, eles vão entregar muito mais do que você imagina. Ele falou, Lívia, me ensina como faz. Porque eu sempre aprendi que era melhor humilhar as pessoas do que simplesmente ter uma comunicação mais aproximada com elas. Né? Ele replica o modelo. E aí quando você mostra o jeito certo de fazer, e ele começa a ver o resultado, porque ele tem uma boa comunicação, ele tem uma oratória, ele tem confiança, ele começa a ver resultados simples que rebatem na qualidade de vida dele. Ele chegou para mim e falou assim, tá acontecendo uma coisa estranha. Eu falei, o que aconteceu? A minha esposa disse para mim que o telefone não está tocando mais às 3 horas da manhã. Porque ele é supervisor de fábrica que roda no primeiro, no segundo, terceiro turno. Não tá rodando, não tá tocando mais o telefone. O que tá acontecendo? Ele, nossa, é mesmo. Já tem 3 semanas que os colaboradores não me ligam. E eu perguntei pra ele, por que você acha que eles não estão te ligando? Aí ele, porque eu tô fazendo um alinhamento certo com eles? Eu falei, meu filho, é óbvio. Então, comunicação, oratória, você implementa a estratégia, se você está consciente, presente, estratégico, intencional, o que acontece? Você tem qualidade de vida. Então ele é um cara hoje que ele consegue dormir de forma contínua, que era uma coisa que ele não dava conta de fazer. Então é muito mais simplesmente do que, não, você está deixando dinheiro na mesa. Não é só dinheiro na mesa. É qualidade de vida que você tem para você e para suas relações, porque a esposa está percebendo uma melhora e o humor dele também melhorou. Olha então isso. Veja só como que você tem que ser sistêmico. A comunicação, quando começa a melhorar, ela tem os efeitos colaterais nas diversas áreas da sua vida.
E é um vício também, né, Lívia? Você falou, eu tô aqui pensando ao vivo aqui em situações que eu vivencio. Sim. Vejo algumas equipes, algumas empresas, onde a direção da empresa está ali em grupos de WhatsApp, por exemplo, né? Que é uma comunicação que muitas vezes é verbal também, mas nem sempre é verbal, né? Às vezes está ali em texto e até em memes, né? Em figurinhas, em outras ferramentas que as redes sociais ali permitem. Eu vejo, assim, alguns comportamentos que se repetem, você sinaliza, você pontua, mas existe um certo vício, né? No fazer da forma errada, da forma que traz aflição, da forma que traz essa... Não sei, será que é uma adrenalina? Automatismo, né? Em replicar. Eu vou dar uma orientação simples. E eu falo muito isso para os liderados e também para os analistas que eu mentoro. Gente, explica o porquê das coisas. Explica por que é importante para aquela pessoa fazer daquela forma. Nós tivemos um caso que um analista fez um evento que o convite não era replicável por WhatsApp. Ele fez um convitão daqueles tipo casamento de festa com um folderzinho pequenininho assim para o pessoal poder entrar. Ele remete mesmo aos anos 80, 90, nossos anos aqui. E aí ele falou comigo assim, Lívia, mas a gente vai entregar? Eu falei, cara, se você não explicar para as meninas que vão fazer essa entrega o porquê desse convitão, elas vão rebater por mensagem de texto, por WhatsApp, para toda a sua lista. Ele falou, entendi. Aí ele foi lá e explicou para elas. Falou, olha, eu preciso que o convite seja entregue em mãos nas empresas para que as pessoas... não, mas a gente pode mandar pelo WhatsApp. Ele falou, não, mas eu não quero pelo WhatsApp. Eu quero mudar a forma para que isso seja o mais atrativo possível, para que as pessoas entendam que elas estão indo para um grande evento. Não é um evento de WhatsApp, é um grande evento. E assim elas fizeram. Elas começaram a distribuir os convitões. E aí, o resultado do evento que ele queria era um volume maior de pessoas participantes, que era 150, ele conseguiu 120. E geralmente o evento dele tinha uma quebra muito maior do que essa, umas 30, 40 pessoas, um gato pingado. Então, por quê? Porque ele explicou o porquê. Então, explicar o porquê das coisas, e de novo, faz com que essa pessoa ela entenda assim, eu estou fazendo isso por causa desse resultado. É por isso que eu estou fazendo esse movimento. Então, bata na tecla do explicar o porquê para trazer para o nível de consciência dele da necessidade daquilo ser feito. E trazer nele desejo em fazer. Desejo. E além, eu só complementando aqui, porque eu achei perfeito aqui babando, né? Mostrar para ele também o resultado, né? Uhum. Ou seja, deixar ele ver qual que vai ser o efeito daquilo sendo feito. O bacana é isso, né? Quando a gente vê, não dá mais para desver. Essa é uma frase E aí boa. você quer implantar aquilo cada vez mais. Então, ter o hábito de explicar o porquê, sempre. Quando você vai chamar a atenção da pessoa, ao invés de você chamar a atenção, você explica o porquê e dá o feedback para ela, orienta ela naquilo que ela precisa de fazer. Vamos fazer uma pausa rapidinho aqui? Tá. Eu tô aqui babando, né? Vocês estão percebendo. Eu vi isso acontecer dentro de sala de aula, né? Então, eu vou contar uma experiência pessoal aqui, né? Dentro de sala de aula, a gente estava com, sei lá, 30 alunos, 40 alunos, de uma rede municipal de ensino, jovens ali, dos seus 15, 16 anos, 17. Uns 17, que estão mais atrasados ali e tudo. E a gente entrou para uma aula que não estava, assim, pela dinâmica, né, da realização desse projeto, ela não é avisada. Então, ou seja, os alunos não estão sabendo, eles não estão esperando receber uma aula que fala sobre profissão, né, sobre a inserção no mercado de trabalho e tudo. A empregabilidade é o tema da aula, que pega todas as aulas à noite. Então, ou seja, eles estão cansados ali, porque muitos já trabalham, ou né, tem uma rotina ali de ajudar em casa e tudo, estão cansados. E chegam ali, tem duas pessoas querendo te passar uma coisa que eles não queriam receber. E aí, eu não, por acaso, né, falei, deixa eu começar, Lívia. Porque assim, deixa eu já pegar o desafio. Quebrar o gelo aqui. Porque eu sei que você vai estar melhor que eu, aí evolui, né? Não involui. Amo. Aí eu fui para beleza, deixa eu pegar. Bem. Aí peguei. E assim, acho que fui razoavelmente bem, mas só para pontuar aqui itens que dão para avaliar, né, quantitativos. Teve aluno expulso de sala, não por mim, mas porque hoje tem câmera, né, eu nem sabia disso, tem câmera, tem áudio, então os monitores estão lá escutando, mas tamanha a rebeldia que se criou ali, um chegou a ser expulso de sala.
contestações, piadas e tal, e beleza. Eu falei, bom, o saldo eu acho que foi positivo, fomos pro intervalo, voltamos. No final da aula, você tinha 30 alunos, e os mais rebeldes, inclusive, babando igual eu tô aqui com a Lívia. De verdade, tô falando de verdade, porque foi verdade, você sabe disso. Aprendendo, né? Tendo acesso a um conhecimento que Pedindo nem pra todo ela mundo ensinar faz. para eles o que a gente estava ensinando. E esse é o poder da comunicação clara, intencional. Eu gosto muito desse termo, a gente repete ele muitas vezes aqui. Sim. Clara, intencional, estruturada, né? Ou seja, intencional também no seu formato, né? Não só no que está sendo dito, e muito empático, né? Ou seja, olhando para eles e percebendo neles qual que era o desejo, porque o que eu parei para analisar depois foi o seguinte: com a rebeldia ele está querendo me comunicar algo, Sim. né? Com a insatisfação, com o desinteresse, ele está querendo me comunicar algo, e que às vezes eu sou incapaz de ouvir, né? De perceber, ou às vezes de interpretar e sem recurso para devolver para ele isso numa comunicação assertiva, né, Liv? Eu sempre gosto de perceber e de perguntar quando eu vejo uma questão de rebeldia, animosidade, muito desafio, discórdia. Eu olho para aquela pessoa e eu fico me perguntando assim, qual que é a necessidade que não está sendo atendida? Que é um princípio do Marshall Rosenberg no livro de Comunicação Não Violenta, que é para você poder se conectar ao sentimento daquelas pessoas. E eu tenho o hábito de perguntar para as pessoas, olha, dentro disso que eu estou entregando aqui, qual que é a necessidade que não está sendo atendida? O que é que você precisa? Você precisa de abrigo? Você precisa de acolhida? Você De uma precisa adaptação. de adaptação, de espaço? Você precisa ser mais escutada, respeitado? Porque é muito difícil, quando nós não temos autoconhecimento, da gente se conectar aos nossos sentimentos. Você olha para uma pessoa, ela fala que ela está bem ou que ela está mal. Mas se ela sentir verdadeiramente, né? Se eu puder dizer assim, Lívia, como que você se sente aqui agora nesse podcast? Eu me sinto privilegiada de estar aqui com vocês. Eu me sinto abraçada por vocês. Eu me sinto escutada. E muitas vezes a gente chega e fala, não, eu me sinto bem de estar aqui conversando com vocês na Diesel. E não é. É você extrair o melhor sentimento das pessoas, é perguntar para ele, peraí, bem como? O que que vocês desejam? O que que vocês querem aprender dentro desse contexto da comunicação? Como que eu posso ser útil para vocês? Eu vou resolver o problema de vocês. Fale para mim aqui, porque eu vou ajudar. Essa filosofia, acho que me foi muito útil em duas vivências minhas. A primeira, profissionalmente, quando eu me tornei, primeira vez, líder de uma equipe, né? Eu era analista plena, depois passei para sênior, né? E me tornei coordenadora, depois gerente. E ali eu fui percebendo, primeiro, a importância do porquê, né? Minha primeira mudança foi, de fato, explicar os porquês, porque enquanto analista eu sentia falta disso. E depois eu percebi que quando eu explico o porquê, eu penso nele antes. E às vezes é ali que eu falo, não, isso é para me agradar. Não tem que me agradar. Inclusive, às vezes ele vai me desagradar com o pensamento crítico da sua função, né? Mas que vai otimizar os nossos resultados. Então, ali eu percebi, nessa vivência, que eu não tinha que ser a líder que eu desejava para mim, e sim a líder que todo liderado precisa, que às vezes é diferente de um para outro. É a empatia, é olhar para um profissional que é mais carente, para outro que é mais sério, para outro que é mais introspectivo, para outro que fala demais e às vezes não sabe acurar ali o limite. Enfim, essa foi uma vivência importante. E depois, quando eu me tornei mãe, naturalmente, que eu precisei entender que tinha um serzinho ali que precisava de uma adaptabilidade na minha comunicação. Então, toda a minha seriedade e a minha compenetração, ela se diluiu para ser lúdico, para olhar nos olhos, para abaixar, né? Para aquela criança que é diferente de todas as outras. Eu tenho uma filha que tem um temperamento bem marcante, então ela sempre se posiciona, ela sabe o que quer, sabe o que não quer, e aí às vezes quer algo que não está da sua idade ou não está no momento, e aí eu tenho que explicar o porquê mais uma vez, e fundamentar, e às vezes até ser firme. Né? Então, enfim, ou ceder, né? Que eu acho que é a arte aí da maternidade, da parentalidade em geral. Então, eu vejo que
isso tudo mora na nossa habilidade também de nos acessar internamente e de transformar isso não só em palavras, mas traduzir em sentimentos, né, em uma comunicação que possa abrir espaço também para ouvir. Né? A gente falou muito sobre isso recentemente, sobre essa comunicação de duas vias, né? E eu queria chegar no ponto central, que é: como eu desenvolvo a minha oratória finalmente? Eu sou uma profissional em interação com o mercado, que estou aí galgando sempre novos espaços. Edgar também, todos os profissionais que estão nos assistindo. Como fielmente, além de te contratar, obviamente, como eu posso desenvolver a minha oratória, Lívia? Conta aí pra gente saber. Eu falo muito para as minhas mentoradas, Bárbara, que alguém chega para você e te chama para fazer uma palestra. Se a pessoa te chamou para fazer uma palestra, você precisa acreditar que você pode ministrar aquela palestra, porque aquela pessoa já acredita em você. É o ethos, né? A gente precisa primeiro acreditar que pode. E aí, para você fortalecer esse ethos, você precisa praticar o que eu chamo de VVR. O que é o VVR? É você se valorizar, é você se validar e é você se reconhecer. Maravilhoso. Porque a primeira pessoa que precisa se valorizar, se validar e reconhecer é você. Inclusive, se você não faz isso, o outro não faz por você. Não vai fazer. Aí ele vai colocar o preço dele e não vai colocar o seu. Exatamente. E aí eu falo, você está proibida de passar a sua oportunidade para uma outra pessoa. Lívia, mas eu vou fazer a palestra, a pessoa falou. Eu falei, se você acredita que você tem condição de realizar aquela palestra com o know-how e conhecimento que você tem, você vai falar não para ele por quê? E outra, a gente também não precisa ser perfeito na palestra, Não. A gente pode se propor a levar o nosso conhecimento com verdade Isso e é errar tempo, né? também, Exatamente. e melhorar e aprimorar e perceber que, poxa, ali não foi tão bem, mas na próxima vai ser melhor. Exatamente, você pratica. Você Pratica. só vai aprender fazendo. Então você vai cair? Vai. E aí o que você vai fazer? Você vai levantar. Você vai cair de novo? Vai. E o que você vai fazer? Você vai levantar de novo. E você vai prosseguir. Por quê? Porque à medida que você aprimora, você se aperfeiçoa, você treina, você desenvolve. Perfeito. Então você precisa ir em direção a esse conflito que você está vivenciando. Você, mas eu vou presidir a reunião? Mas eu não tenho condição de presidir. Vai presidir. Monta seu roteiro aí, minha amiga, e chega cedo lá na sala de reunião com 15 minutos de antecedência, prepara o que você precisa juntamente com o seu roteiro e na hora da abertura da reunião faça os seus combinados para que as pessoas não vazem o seu tempo. Porque a reunião às vezes começa às 10, teria que terminar às 11 e vai até meio-dia. Tá errado porque não sabe presidir. Então você precisa também trabalhar os combinados e chancelar isso no primeiro momento para que você consiga com que tudo corra da maneira como você planejou. Lívia, tem uma diferença do mundo ideal para o mundo real, né? Tem. A gente sabe que às vezes, aqui mesmo acontece com frequência comigo no podcast, a gente faz a pauta, a gente se prepara e tudo, e na hora que acontece aqui, depois você vai avaliar e fala, poxa, perdi aquela chamada, Deixa. né? Não falei da forma que eu queria, não completei o raciocínio e tal. Só hoje já aconteceu algumas vezes aqui. Eu já te vi falar uma coisa que eu acho que seria útil para o público também aprender com você, que é como que a gente pode se preparar ou preparar tanto a gente quanto o ambiente para que aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente determinou que a gente faria no momento de fala, que é aquele momento da palestra, que é aquele momento da reunião, que é o momento de atender o cliente, ou que é o momento de entrevista, como a gente estava falando lá com os alunos, eu esteja apto a realizar o que foi planejado. O primeiro aspecto que eu vejo que é muito importante, nós temos oportunidade, porque temos tecnologia hoje, é você reassistir os seus podcasts, como eu assisto as minhas lives. Isso é fenomenal. Tenho dificuldades, Porque vou confessar. Então, você tem que assistir. Em vendas a gente faz duas coisas, é o roleplay, que é você treinar, né, ensaiar várias vezes, e a outra é justamente essa, grava o seu pitch de vendas e escuta, porque aí você como cliente faz o crivo, né? Isso! E aí, mas eu não quero assistir aquela live. Aqui, vai lá, na hora que estiver lavando a vasilha, coloca o celular lá e começa a assistir, porque você vai ver como observador em terceira pessoa. Você fala, nossa, caramba, olha o que ela fez, é você. Mas você vai falar, caramba, tem esse jargão, tem pontos que eu falo aqui que eu não deveria falar. E aí, na próxima, você melhora. Então, você tem esse recurso, que é você reassistir o podcast. Esse é o primeiro ponto. E aí, a outra coisa que eu vejo
o que é muito bacana, é que quando eu cheguei aqui hoje, eu cheguei aqui às 9h20. Aí eu falei com o Cris, falei, olha, a gente vai às 9h30. Ele falou, beleza. Eu falei, eu vou fazer meu ensaio mental. Então os atletas, eu fui atleta durante muitos anos, joguei basquetebol, por isso que eu falo muito dessa galera do basquete. Eu lembro do meu técnico ensaiando as jogadas com a gente mentalmente, para que na hora do jogo a gente pudesse realizar isso bem como ali nos treinos. Então, na hora que você estiver ali indo por front para poder realizar a entrevista, tira um momento ali para você de 5, de 10 minutos para você fazer um ensaio mental. Para você visualizar toda aquela jornada de perguntas e respostas com a pauta que vocês têm. Para quê? Para que este evento ele saia da melhor maneira possível. Vai sair um pouco, às vezes, do percurso? Sai, mas que vocês consigam manter dentro daquilo que foi planejado. Interessante, e anotem, viu? Porque essa é uma dica de ouro, principalmente para quem tem um enorme desafio em falar em público, né? E a gente sabe que são muitos profissionais, muitas pessoas. Eu mesmo falo em público há muitos anos, mas sempre foi desafiador para mim. Até que chegou, há uns 2 anos atrás, a oportunidade de apresentar um módulo de um evento global para 2.000 colaboradores em várias línguas diferentes. Então, eu precisava ali de diversos critérios, né? Não cometer, por exemplo, a gafe de falar algo em português que não tinha uma tradução bacana, de me comunicar com a minha essência, mas com algumas orientações, né, diretrizes da organização, e de levar uma mensagem clara, coesa, divertida, ou seja, de mostrar que estava à vontade. E eu fiz isso porque naturalmente ali foi o que me deu vontade de fazer, esse momento de, gente, preciso ali de 5, 10 minutos. E meditei um pouco, assim, né, na minha intenção de estar bem, de estar confortável, e eu senti uma paz muito grande, né? Eu lembro que as pessoas me saudaram depois e falaram, Bárbara, que bacana, que gostoso que foi esse momento. Eu falo, gente, era exatamente isso que eu estava visualizando ali. Que bom receber esse reconhecimento. Foi desafiador, muito, mas a gente se testa, né? E a gente percebe que a gente dá um passo além. Então, fiquem com essa dica de ouro que Lívia trouxe aqui, que eu já validei que funciona de fato, realmente. E tem toda uma questão hormonal também, né, Lívia? Que tem coisas acontecendo invisivelmente na gente quando a gente se prepara ou não se prepara. Sim. Tem sim. Tem um livro da professora Amy Cuddy que chama O Poder da Presença. Ela tem até um vídeo no TED Talk, que sua postura corporal diz muito sobre quem você é, em que ela fala que você consegue substituir altos níveis de cortisol para altos níveis de testosterona. O cortisol, em determinadas circunstâncias, principalmente numa circunstância de pressão, onde você vai realizar uma apresentação, às vezes você vai fazer uma negociação pesada, uma venda que ali você precisa muito, e você sente que talvez você não seja capaz, vem lá aquela síndrome da impostora, do impostor, você não vai dar conta, você não tem confiança, você não vai conseguir bancar essa venda, você não vai dar conta de conversar com esse time, você não vai conseguir trazer suas ideias à mesa para a diretoria. Ela diz que é muito importante que você utilize, além dessa comunicação já treinada, já preparada que você tem, posições de força. Então você consegue diminuir o cortisol, isso, a posição da Mulher Maravilha, do Superman. Você vai no banheiro e fica assim há uns minutos, e aí você se empodera. Libera os hormônios certos. Eu confesso que eu já fiz isso. Quando eu fui lançar meu livro, eu precisava de muito empoderamento, e eu fiquei lá no espelho. Deu certo. Eu não sei se mudou, mas eu acho que fez sentido naquele momento. Eu queria porque é hormonal, né? A gente não propagar. enxerga, mas a gente sente, né? Você consegue substituir os altos níveis de cortisol para testosterona. E aí, algo que eu vejo que é muito importante, porque a testosterona ela vai te dar essa confiança, essa desenvoltura. Você precisa saber que você sabe, porque não adianta nada, você vai fazer a posição do Superman, não está preparado, então tem que estar preparada, e aí você vai pro front de forma confiante. E tomar cuidado com posições fetais, né? Ombrinho muito caído, assim, desse jeito aqui. Por quê? Porque você comprime o diafragma, sobe o nível de cortisol, e aí você dificulta a sua vida. Então, essa posição aqui de poder ereta, ela é importante de confiança, não de arrogância e nem uma de humilhação. É aqui, ó, confiança, nessa altura.
Cheio de detalhe, técnicas, hein? Olha, é uma aula de oratória, mas também de postura, né? E não só profissional, de vida, né? Eu acho que falar aqui, olhando no olho, seja quem for, desde uma pessoa que está atendendo até uma pessoa, né, que está ali à frente de todos, é muito Bárbara, importante. inclusive com relação à questão do brand, não é mesmo? Porque olha só, se você vai lá para reunião, vai para apresentação, com aquela roupa que estava na boca do boi, a vida fica difícil, não E fica? você se desculpa o tempo inteiro. Quando você não está confortável, eu falo muito isso nas minhas mentorias, quando você não está se sentindo na sua melhor versão, isso não significa que você tem que estar de blazer, disso ou daquilo. Na sua melhor versão, você não está ali confortável. E o desconforto, minha mãe dizia uma coisa que é clássico, vai sair de saia, para de puxar a saia para baixo. Sustenta. Entendeu? Sustenta. Isso mesmo, Bárbara. Cruza bem as pernas e sustenta. Vai sair com uma blusinha, né? Esqueci o nome daquelas blusinhas assim de sem alças. Tá. Tomara que caia. Tomara que caia. Isso. Sustenta. Não fica segurando. Então, e eu acho que é isso na vida também, sabe? A gente precisa sustentar, né, quem somos, o que queremos dizer e, claro, de um jeito ali adaptado para o público, né? Porque afinal de contas a gente está falando para diversas pessoas, das quais muitas vezes a gente não conhece. Uma dúvida. E quando nós temos o uso das fardas nas empresas? As fardas são os uniformes, né? Às vezes a gente trabalha em indústria, precisa ali, a empresa cobra da gente a farda, tem que usar. Como que a gente lida com uma empresa que exige da gente uniforme para que a gente tenha ali uma autenticidade, né? Ainda assim, a uniformização para algumas organizações, ela é mais prática, né? O que não podemos dizer o mesmo para o colaborador. Ainda assim, há formas e formas de se usar um tipo de uniforme, um tipo de jaleco que todo mundo usa. Então, você tem um lenço, você tem um relógio, que é sua marca pessoal, você usa um tipo de sapato, que às vezes não é só bonito, ele é excêntrico, ele é diferente, ele traduz um pouco do que você quer dizer para o mundo. Você usa uma terceira peça. Cabelo, maquiagem, óculos. Cabelo, maquiagem, os homens, né, tem o gel, ou então o cabelo para cima, tem um brinco ali para dizer um pouco da rebeldia, ou até um relógio mais clássico, de uma marca que você acredita, que você gostaria de ser associado à sua marca, né? Não sei se vocês conhecem, tem um relógio que chama Petri, eu não vou lembrar o nome, mas é uma marca como a Rolex, caríssima, e o Thiago Nigro contando recentemente que foi numa loja na Suíça comprar esse relógio, e ele falou, eu gostaria desse relógio, é ele. Mas por quê você quer esse relógio, o vendedor? Me convença de que você deve ter um relógio. Por quê? Desse. E aí ele falou, eu quero ter um relógio. Ele falou, olha, infelizmente nós não temos um relógio para você. Ele falou, o meu dinheiro comprava o relógio, mas eu não consegui comprá-lo por quê? Eu não dei a resposta certa. E qual é a resposta? A marca não queria se associar a ele, né? Mas qual que é a resposta? Babado. Qual que é a resposta certa para essa marca? Você só vai ter um relógio Petri se aquilo for importante para o seu legado. Porque ele é um relógio que ele é importante de ser deixado de pai para filho, para neto, transcendendo gerações. Então, é sobre legado, não é sobre posse. E olha que interessante, nós no nosso trabalho, na nossa imagem, a gente quer ser lembrado por aquilo que possuímos, temos ou que respinga em nós a marca. Então, se eu tenho um relógio, não precisa ser um Rolex, obviamente, mas um relógio esportivo, aquilo fala sobre mim. Eu devo ter uma veia esportista, entende? E é muito menos, na verdade, sobre marca, é muito mais sobre autoralidade. Então, mesmo com o uniforme, dá para você usar a calça que para todo mundo fica padronizada, com um cinto diferente, com uma peça diferente e com uma postura ali de que tá tudo bem usar o uniforme se é assim que tem que ser, mas eu posso usá-lo da minha forma. Nossa, né? Então, eu amei essa resposta, muito bem orientada, me remeteu uma vez em que eu estudava, né? Eu era aluna no MBA em Gestão Estratégica da Comunicação Organizacional. Meu professor de marketing contou uma história muito interessante em que um amigo dele deixou o carro, né, ali no centro de Belo Horizonte, e aí o amigo entregou um pacote para ele lá na faculdade, ali na região ali da rua Guajajaras, desceu de novo, e na hora que o rapaz desceu, eles tinham jogado uma pedra no vidro, explodiu o vidro todo, aí ele falou, nossa, meu carro, e aí na hora que ele olhou, falou, poxa, levou o radinho do meu carro.
E aí uma coisa inusitada aconteceu. Tinha uma caneta no assento do passageiro, mas não era uma caneta qualquer. Era uma caneta Montblanc. O que o ladrão fez? Pegou a caneta Montblanc, fez a retirada do radinho, deixou a caneta em cima do assento e levou o rádio. E o que isso quer dizer para nós em termos de comunicação, em termos de oratória? Pare de tratar a sua comunicação como um radinho mequetrefe e comece a tratar a sua comunicação como algo precioso. Valioso. Como algo valioso. Eu atesto, assino embaixo e ainda faço uma tatuagem. E eu lembrei o nome do relógio, é Patek Philippe. Patek Philippe. Que chique. Enfim, estamos caminhando para o final, mas eu queria colocar uma coisa aqui importante, inclusive sobre o nosso patrocinador da síntese. Assim como a comunicação e a oratória precisam ser cuidadas, né? A gente também cuida do nosso bem-estar físico, emocional, até para que isso reverbere na nossa comunicação pessoal. Então a gente tem aqui um parceiro maravilhoso, a síntese, que já está aí patrocinando alguns episódios, que são nada mais do que kombuchas naturais com frutas. Então eu acho que vale a pena experimentar e conhecer um pouco mais da proposta dessa marca que se alia a nós nessa ideia de levar, né, uma vida com mais performance, com mais qualidade de vida e com mais naturalidade e autenticidade também, porque a gente fala muito sobre isso, né, intencionalidade. A síntese é @síntese-fermentados no Instagram, né, e eu acho que todos aí vão gostar de conhecer mais o nosso parceiro. Inclusive, estamos bebendo hoje. Né? Deliciosa, inclusive. A sua é de uva? Isso. Adorei. E a sua é de maracujá. Experimentem, tem outros sabores também. Bom, eu queria terminar com uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, mas que eu acho que para você ainda vai ter um gostinho especial, porque eu acredito tanto nisso e acho tão importante que as pessoas se atentem para uma oratória, porque isso, gente, é mais oportunidades, é mais faturamento, é mais salário, é mais acesso, é mais relacionamentos de qualidade. Então, assim, pensar em, de fato, nos desenvolvermos enquanto seres humanos que interagem verbalmente e não verbalmente com outros seres que têm expectativas, necessidades, alinhamentos, eu acho que é o pulo do gato. E eu queria saber de você, desde o momento que você saiu do organizacional, né, trabalhou na ThyssenKrupp, você me falou que foi uma empresa do coração, da qual você fez um belo trabalho na área de gestão de pessoas, e definiu que você poderia, né, servir aos profissionais na sua habilidade da oratória, que a gente pôde notar aqui hoje. O que nessa transição de carreira, de alguma maneira, você ainda continua trabalhando para o corporativo, mas de uma maneira autoral, levando a sua verdade, o seu conhecimento, a sua técnica, né, e todo esse jeito maravilhoso também de comunicar a sua habilidade. O que você sente que acelerou a sua carreira nessa transição? Então, eu vou falar a primeira palavra que veio aqui na minha cabeça, que acelerou foi a minha demissão. Quando eu fui demitida no dia 10 de janeiro de 2017, lá do Centro Universitário de Belo Horizonte. Eu tinha chegado de férias, sentei lá na mesa e fiquei pensando assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu lembro que a minha líder passou, ela não tinha ido para São Paulo ainda, e ela me levou para uma sala, eu lembro que ela estava segurando um envelope pardo, e eu olhei para ela no caminho e falei assim, você vai me demitir, né, S? Ela, não, Li. E aí na hora que ela sentou, ela me demitiu. E aquilo ali foi meu typing point, meu ponto de virada. Porque na hora que eu saí ali na Líbero Leone, na rua ali no Buritis, eu senti que eu deixei tudo para trás e eu comecei a voar. Eu poderia fazer o que eu quisesse ali naquele momento. E cheguei em casa, mandei uma mensagem para minha mãe e para meu pai, eles acharam um absurdo, ficaram loucos pensando o que ia acontecer na minha vida, e eu tomei a decisão naquele momento de trabalhar definitivamente na área de treinamento e desenvolvimento, porque eu já estava fazendo esse side hustle, né, que é esse projeto paralelo. E foi uma das melhores decisões da minha vida, porque hoje eu realmente faço
o meu propósito, a minha missão, para o que eu vim aqui, que era uma das minhas maiores brigas com Deus. Lívia, você brigava com Deus? Eu brigava. Eu falava com ele, pô, você me dá todo o conhecimento e eu não posso fazer nada pelas pessoas? Eu acho que ele estava esperando o momento certo para ele poder me orientar da melhor forma possível para eu ter essas oportunidades. Então, que bom que os meus alunos, os meus mentorados, os meus parceiros, as empresas no corporativo, elas conseguem perceber isso, esse legado, e eu posso transformar cada vez mais a vida das pessoas em todas essas áreas aí que eu abraço e gosto. Foi um salto de fé, né? Foi. A sua demissão. Queimaram sua ponte, né? Queimou o bar, queimou tudo. E foi assim, maravilhoso. Porque hoje eu tenho o maior prazer, o maior tesão em fazer o que eu faço. Que maravilha. Dá pra sentir. Dá para sentir. Lívia, muito obrigada. Foi um super episódio. Eu aprendi muito aqui com você. E vamos continuar em contato, porque eu acho que tem muita conversa aí pra gente fazer, né? Então você está convidada a retornar num momento para falar mais sobre oratória ou sobre outros temas que também abraçam, né, os desafios desses líderes, C-levels, mercado afora, tá? E vou passar a palavra para você encerrar hoje, pode ser? Não faça comigo, não. Te agradecer demais, viu, Lívia? Mais uma vez, obrigado pela parceria, pelo convite aceito e pela generosidade que trouxe aqui, né, de tanto conhecimento. Já agradeço também, né, a Bárbara, agradeço o nosso Boninho aqui, o Glauber, pela produção de um conteúdo tão valioso, né? Essa é a grande missão do Acelera, é trazer esse conteúdo que seja didático, que seja prático, que seja vivencial, né? Ou seja, não é algo que alguém tá tirando do sovaco, né? Tá trazendo a experiência que viveu aqui o tempo inteiro, a vida toda. Obrigado por isso também. E aproveito, te passo a palavra para se despedir e também deixar os pontos de contato aí para quem quer conhecer um pouquinho mais da Lívia Horta. Então, agradeço aí. Edgar, muito obrigada pela confiança. Bárbara, Glauber, Cris, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês apostaram nessa ideia. Eu estou muito feliz, satisfeita de estar aqui, de ter conseguido compartilhar todos esses conhecimentos. Se vocês querem me conhecer um pouco mais, meu LinkedIn é o Lívia Horta, meu Instagram é @Lívia Horta, tem o TikTok, a Lívia Horta, e vocês estão aí convidados para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho lá nas minhas redes sociais. Eu tô por lá, assim, pegando todas as dicas e técnicas. Lívia faz muitas lives, né? E ela realmente, ela exercita o poder da oratória, então é inspirador. Isso mesmo. Obrigada, Lívia. Os links todos estão aqui embaixo. E também já se inscreve no canal da Diesel, acompanha os episódios todos que a gente tem por aqui. Fica ligado, porque tem muito mais por vir. Mais uma vez, obrigado, Bárbara. Obrigada a vocês. Obrigado pela parceria e até a próxima. Vamos brindar com síntese? Super! Cheers!